Então vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje. Mais uma vez, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês novamente neste Evangelho online. E a palestra de hoje do Evangelho, o tema é a perda de entes queridos. E agora nós vamos nos preparando para a abertura do nosso Evangelho. Eu vou pedindo para vocês fecharem os olhos, começarem a se desligar de todos os problemas, de todas as preocupações que os afligiram até esse exato momento. Serenar também o coração, se preparar para os ensinamentos da noite de hoje. E assim, mais calmos, tranquilos, vamos nos sintonizando com a espiritualidade superior, vamos nos sintonizando com os nossos mentores, vamos nos sintonizando com os mentores desta casa, com os mentores responsáveis pela realização do Evangelho. E assim, nós vamos pedindo muita luz, sabedoria e proteção para todas as fraternidades que se encontram aqui presentes. E que essa proteção se estenda para todas as salas de atendimento aqui na fraternidade, para esta sala onde está sendo realizado o Evangelho, e que essa luz e proteção também se estenda até os vossos lares. E é assim que nós vamos, com muita alegria no coração, pedindo licença a Deus e a Jesus para iniciarmos mais um Evangelho. Graças a Deus. Hoje, o tema da palestra, perda de entes queridos. É um tema muito difícil, eu diria, um tema delicado, mas é um tema muito importante de ser conversado, de ser refletido. E nós vamos encontrar este tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, onde o Espírito Sansão escreveu sobre a perda das pessoas amadas, mais especificamente mortes prematuras. E nós também encontramos o ensinamento da noite de hoje no Livro dos Espíritos, na última parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as esperanças e consolações, mais especificamente no capítulo Penas e Gozos Terrenos, que estão relacionados com a infelicidade e felicidade relativas. E quais os ensinamentos que nós vamos encontrar neste capítulo no Livro dos Espíritos? A maioria dos homens se considera infeliz. Afinal, nós vivemos num mundo de provas e expiações. E quando nós passamos por essas provas, essas expiações, nós nos sentimos infelizes, porque nós vinculamos a felicidade às alegrias terrestres e não às alegrias futuras, nos esquecendo que são justamente as provas e as expiações que nos levam ao crescimento espiritual. E o que representa a perda no nosso planeta, né? Neste planeta que está vivenciando uma fase de transição entre um mundo de expiações e provas e um mundo de regeneração? O que representa a perda no nosso planeta? A perda de entes queridos nos causa sofrimento. E os espíritos esclarecem
que essa perda representa uma prova ou uma expiação, que todos nós estamos sujeitos, independente das nossas condições. Todos nós estamos sujeitos a essa prova ou a essa expiação. Então, aprendemos no Livro dos Espíritos que a perda dos entes queridos é uma prova ou uma expiação. Então, vamos nos recordar o que seria uma prova, o que seria uma expiação. A prova é a reforma íntima operando no espírito, para que um dia ele possa atingir a perfeição, nos lembrando sempre que nós somos perfectíveis apenas. Mas a prova, ela não significa necessariamente um sofrimento como é a expiação. É o caso da expiação. Então nós poderíamos ter a prova, o sinônimo da prova seria um aprendizado. Então, para o espírito, a cada nova existência, ele vai adquirindo novos conhecimentos intelectuais, vai desenvolvendo novas virtudes, o amor, a paciência, a fé, a perseverança. Já a expiação não é um aprendizado como é a prova. A expiação é uma alavanca, né, que move aquele espírito que está estacionário, que está perdido no meio do caminho. Que caminho? O caminho da perfeição. Então, os nossos sofrimentos, as expiações, nós precisamos estar cientes disso. Eles são frutos das nossas próprias escolhas. As expiações não seria um castigo de Deus. E já nesta vida, nós sofremos pelas infrações que nós cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes destas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos, dos nossos equívocos. Então, nós precisamos também nos conscientizar que o erro faz parte do nosso processo de aprendizagem. Então, nós não devemos nos paralisar pela culpa. Então, Deus é misericordioso e nos dá inúmeras oportunidades. E o Espiritismo, além de ser consolador, ele nos ensina que nós estamos aqui neste planeta apenas de passagem. Estamos aqui para aprendermos com as adversidades da vida, ou seja, para nós aprendermos com as provas e expiações e assim evoluir. Então a perda dos entes queridos é uma prova ou uma expiação. E embora cada pessoa reaja de uma forma diferente diante de uma perda, essa é uma das dores mais profundas que nós podemos sentir. A ausência do convívio diário, saber que nós não vamos mais conversar, ouvir a pessoa como nós estamos acostumados, isso acaba gerando uma dor. Sobretudo nas mortes prematuras. As mortes prematuras, elas são menos compreendidas por nós. E como eu falei, este tema a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito Sansão escreveu: a morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não será útil permanecer maior tempo na terra. E Sansão ainda completou: nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Portanto, complementa Sansão, nada acontece por acaso. Tudo
o que acontece tem uma razão. E ainda, a vida do espírito não se mede pela duração da existência terrena. Muitas vezes, os poucos anos de vida podem ser muito produtivos. Esse ensinamento é muito importante. Então, quando uma vida é interrompida prematuramente, tem uma razão de ser. Ou esse espírito já aprendeu o que ele veio aprender, mesmo num curto intervalo, né? Ou ele estava saindo, né, do caminho que ele deveria seguir, estava entrando num caminho de perdição, e se essa vida não fosse interrompida, esse espírito iria se complicar muito perante a justiça divina. Então, tudo tem uma razão de ser, meus amigos. Nada acontece por acaso. E a pandemia do coronavírus também tem a sua razão de ser. Ela fez com que nós diminuíssemos a correria do nosso dia a dia. E a diminuição desse ritmo fez com que nós olhássemos mais para nós mesmos. Essa diminuição desse ritmo fez com que a gente olhasse mais para as pessoas com as quais nós convivemos, estão bem perto de nós, e também fez com que nós prestássemos mais atenção no nosso planeta. Além do mais, durante a pandemia, a morte está mais presente no nosso cotidiano, seja pela contagem das vidas perdidas pela doença, ou até mesmo pela perda de um ente próximo, fazendo com que a gente reflita sobre a nossa vulnerabilidade, fazendo com que a gente reflita quais são as nossas prioridades. E nesse novo cotidiano surge o medo da morte. Como superar este medo, esse sentimento de insegurança, a perda? Nós temos que combater este medo dentro de nós, porque o temor da morte nos causa muito sofrimento. Mas por que nós tememos a morte? E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a resposta a este questionamento. Por que tememos a morte? E os Espíritos nos esclarecem. A pessoa que teme a morte é a pessoa que está ligada à vida material. E a sua felicidade está vinculada à satisfação de seus desejos. Duvidando de seu futuro, ele acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições, as suas esperanças, permanecendo assim num estado de ansiedade e tortura perpétua. Então, o temor da morte nos causa um grande prejuízo, nos causa um grande sofrimento. Em contraposição, os Espíritos esclarecem que aquela pessoa moral que se eleva acima das necessidades criadas pelas suas paixões, onde a moderação de seus desejos dá ao seu espírito a calma, a serenidade. E a morte não lhe inspira medo, porque com a fé ela tem a certeza do futuro, a esperança lhe traz uma vida melhor, a caridade da qual praticou lhe dá a certeza que não reencontrará no mundo que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. E quando nós nos recordamos de Jesus nos falando da vida eterna, de ressurreição, o fantasma da morte se dilui e a morte cede lugar para a alvorada da imortalidade. Então nós vimos com a explicação dos Espíritos que o temor da morte se origina na falta de fé na vida futura. Mas o temor da morte também se origina pela falta de consciência que nós temos de si mesmo. E nós não devemos cultivar o medo. E em tempo de pandemia, o medo é muito nocivo. A pandemia
ela é uma adversidade, sim. Mas vamos nos lembrar, recordar o que disse o Espírito Sansão neste capítulo. Tudo tem uma razão de ser. E a razão da pandemia é o nosso despertar. É o despertar para uma nova era. Então que nós possamos semear hoje os pensamentos positivos, semear amor nos nossos corações, colocar este amor em ação, para que nós possamos colher os frutos da nossa semeadura em um planeta Terra regenerado. E a doutrina espírita, ela nos ensina que a dor faz parte de um processo da nossa condição humana. E na nossa condição evolutiva, nós precisamos ainda dos contrastes para aprender. E mesmo com fé na vida futura, nós sofremos com a perda de um ente querido. Não é porque eu sou espírita, não é porque eu tenho fé na vida futura que eu não vou ficar triste com a perda de um ente querido. E aprender a superar essa dor não é algo fácil, além de se levar um tempo de adaptação, de aceitação. E os psicólogos falam que o luto, ele passa por várias etapas e é necessário vivenciar as etapas do luto e conhecê-las. Então o luto passa pela etapa da negação, da raiva, da barganha, da tristeza, aceitação. E a pandemia gerada pelo coronavírus trouxe ao cotidiano das pessoas a morte sem velório, que pode ainda dificultar a recuperação deste luto, a aceitação da perda. Então, as famílias que perderam um ente querido nessas condições, elas precisam de uma assistência, de um suporte especial. E junto com a dor, é importante considerar que nós vivenciamos uma tristeza. Só que nós temos que nos conscientizar que essa tristeza não seja demasiadamente prolongada, para que ela não se transforme em uma depressão. Né? Então, esta dor, ela pode nos causar prejuízos. Né? E no Livro dos Espíritos, eles esclarecem a respeito da dor. Então, uma dor que seja incessante, irracional, excessiva, é prejudicial à nossa saúde física, à nossa saúde mental. E não permite também o nosso desenvolvimento espiritual. Só que essa dor, ela não apenas nos afeta, ela também vai afetar aquele que partiu. Ela vai afetar o espírito que desencarnou, porque esse espírito que desencarnou, ele é sensível aos nossos lamentos. E esses lamentos demonstram a nossa falta de fé na vida futura e demonstra também a falta de confiança em Deus. E apesar dessa separação física momentânea entre encarnados e desencarnados, as ligações sentimentais, elas permanecem as mesmas. Portanto, a lembrança carinhosa dos que ficaram é sempre grata ao espírito desencarnado. Mas suas dores vão causar a ele tristeza e perturbação. O sofrimento o atinge de tal forma que vai dificultar o nosso sofrimento, vai dificultar a adaptação dele à sua nova realidade. E a sua recuperação de sua lucidez espiritual também fica prejudicada com o nosso sofrimento. Aí vocês podem me perguntar, mas como isso é possível? E nós temos que nos recordar que nós estamos todos interligados pelo pensamento. Então, quando eu penso em alguém, seja esse alguém encarnado ou desencarnado, ele vai receber o meu pensamento carregado
das minhas emoções, dos meus sentimentos. Por isso, nós temos que equilibrarmos as nossas emoções. Chico Xavier nos disse uma frase muito interessante, importante. A saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Então, quando nós pensarmos num ente querido que desencarnou, que nós possamos mandar para ele o melhor de nós em preces, o melhor de nós em vibrações positivas, que as nossas vibrações positivas vão ajudá-lo nessa adaptação à sua nova realidade. Que a gente possa enviar para ele a nossa gratidão, o nosso amor, as boas lembranças. E isso vai transformando o nosso sofrimento, a saudade que nós podemos chamar de saudade, dor, em uma saudade que seja saudável, tanto para aquele que está aqui encarnado, quanto para aquele que partiu. E eu vou ler para vocês um texto maravilhoso, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, cujo título é Eles Vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a sua rendição aos desejos da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas, quando tateais a lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-á contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles, no próprio coração, a dizer-te que não caminham na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Esse texto é muito bonito, nos traz grandes ensinamentos. E a assimilação dos conhecimentos espíritas
nos ajuda a entender a transitoriedade da vida material, que a vida continua após a morte do corpo físico, que a separação dos entes queridos é apenas temporária. É a assimilação dos conhecimentos espíritas que nos fortalece para superarmos a saudade daqueles que partiram antes de nós, mas que não desapareceram para sempre. Essa é a consolação que o Espiritismo nos concede. Ademais, Deus ainda nos proporcionou a consolação de podermos nos comunicar com os nossos entes queridos e amigos pelos meios que estão ao nosso alcance. Os Espíritos esclarecem que não há profanação nas comunicações além-túmulo, quando há recolhimento, quando a evocação é feita com respeito e com dignidade. Então, do que nós estamos falando? Que comunicações são essas? Como, por exemplo, as psicografias que nós solicitamos. Então, quando nós estamos solicitando uma psicografia de um ente querido, nós estamos evocando este ente querido. E nós temos o exemplo de Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, que dividiu o seu apostolado entre a psicografia dos livros e a psicografia das cartas de consolo às mãezinhas que perderam seus filhos. E Kardec faz um comentário a respeito dessas comunicações no Livro dos Espíritos. E ele coloca que a possibilidade de se entrar em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, que nos proporciona o meio de conversarmos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, ele coloca, eles se aproximam de nós, permanecem ao nosso lado, nos ouvem, nos respondem, cessando assim toda a separação entre nós e eles. Eles podem nos ajudar com seus conselhos, nos dão testemunhos de sua afeição, do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles, e é para nós uma satisfação saber que eles estão felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. Aí vocês podem me dizer, mas nem sempre é possível nos comunicarmos com os nossos entes queridos, amigos, através da psicografia, que seriam as mensagens escritas, ou através da psicofonia, que seriam as mensagens faladas. Tudo tem uma razão de ser, como disse Sansão, há um momento certo. Então nós temos que ter paciência, está envolvido o merecimento, está envolvido a condição em que se encontra este espírito. Mas essa não é a única maneira de nos comunicarmos com os nossos entes queridos. Existem outras maneiras. Quando nós estamos equilibrados emocionalmente, quando os nossos entes queridos estão adaptados à sua nova realidade, durante o momento de desprendimento do sono, as visitas espirituais são muito frequentes. Então, algumas vezes, nós podemos nos recordar destas visitas através dos sonhos. Mas quando nós estamos equilibrados, quando essa visita é possível os nossos entes queridos virem nos visitar, ou às vezes vamos visitá-los no plano espiritual. Aí vocês podem me dizer, mas puxa vida, nem sempre a psicografia é possível, nem sempre vamos nos recordar dos sonhos, mas vejamos o que Joana de Ângeles nos diz. Olha que importante, que lindo que ela fala. Quanto àqueles que viste partir, de quem sofres saudades infinitas e impreenchíveis vazios no sentimento,
entrega-os a Deus, confiando-os e confiando-te ao Pai, na certeza de que, se souberes abrir a alma à esperança e à fé, conseguirá senti-los e ouvi-los, deles aurindo a confortadora energia com que te fortalecerás até ao instante da união sem dor, sem sombra, sem separação pelos caminhos do tempo sem fim, no amanhã ditoso. Olhem que linda mensagem! Se abrirmos a alma à esperança, se abrirmos a alma à fé, se entregarmos os nossos entes queridos desencarnados a Deus, nós conseguiremos senti-los e ouvi-los certamente. A doutrina espírita, ela nos dá provas evidentes quanto à vida futura, quanto à presença ao nosso redor dos seres que amamos, quanto à continuidade da afeição desses seres, da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles. A doutrina espírita nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o espiritismo não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor com os quais pode comunicar-se. A doutrina espírita nos conforta, nos consola, nos encoraja e nos faz compreender que nós temos forças para enfrentarmos pacientemente as tribulações da vida. Então, por que suportamos impacientemente as tribulações da vida? Por que elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar? Por que não aceitamos a morte das pessoas amadas? E os espíritos respondem, e a resposta dos espíritos é dura. Por que não aceitamos a morte das pessoas amadas? Puro egoísmo. Kardec faz um comentário no Livro dos Espíritos, dando um exemplo de dois amigos que foram encerrados no mesmo cárcere. Ambos devem ter um dia sua liberdade, mas um deles a obtém antes do outro. E Kardec questiona: seria caridoso aquele que fica estar descontente que seu amigo será libertado antes dele? Não haveria mais egoísmo que afeição de sua parte em querer que partilhasse seu cativeiro e seus sofrimentos tanto tempo quanto ele? E Kardec esclarece: o mesmo acontece entre dois seres que se amam na Terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. E ainda ele faz outra comparação. Tendes um amigo ao vosso lado que se encontra em uma situação penosa. Sua saúde ou o seu interesse exija que ele vá para um outro país, onde estará em melhores condições. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais que material. Kardec questiona: ficareis aborrecido com o seu afastamento, que é para o seu bem? Então, não obstante, se nós suportarmos as tribulações da vida com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, nós haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena,
como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. E eu trouxe aqui para vocês uma frase de Buda. Buda diz o seguinte: a raiz do sofrimento é o apego. E nós temos que conversar um pouquinho sobre o apego. Porque o apego, ele é o oposto do amor. O apego diz: eu quero que você me faça feliz. Enquanto o amor diz: eu quero que você seja feliz. Então, o que nos leva a não aceitar a perda dos nossos entes queridos é o apego e não o amor. E nós temos que refletir sobre isso. E o Biratã Rosa, no livro Caminhos da Sabedoria, também nos traz um lindo ensinamento sobre a perda dos entes queridos. Ele diz: nunca diga que perdeu aqueles que daqui se foram pela porta da morte. Quando morre alguém que nos é muito querido, não o perdemos. Ele apenas se ausentou de nós, partiu para o desconhecido, onde um dia o reencontraremos. A morte não é o fim, mas o início de uma nova vida, mais perfeita do que esta que vivemos na matéria pesada do nosso corpo físico. No plano espiritual, somos revestidos de um corpo glorioso, um corpo celeste, o perispírito, que se desprende do corpo terreno quando esse morre. Os que daqui se foram já estão revestidos deste corpo luminoso. Eles são os mesmos, têm as mesmas feições, tão nossas conhecidas, e o mesmo amor por nós, que os amamos tanto. Mais um pouco de tempo, mais um riso, uma lágrima, um sonho mais, e já estaremos com eles, também revestidos de luz. E esse ensinamento deste texto vai de encontro a um texto de Joana de Ângeles, que eu não vou conseguir ler para vocês todo. Mas ela diz o seguinte, o texto se chama Não há Morte. E ela diz: não penses mais em termos de adeus, e sim em expressões de até logo mais. E há um ensinamento muito importante neste texto de Joana de Ângeles, Não há Morte. Vou ler o parágrafo. Todos os homens na terra são chamados a este testemunho, o da temporária despedida. Considera, portanto, a imperiosa necessidade de pensar nessa injunção e deixa que a reflexão sobre a morte faça parte do teu programa de assuntos mentais, com que te armarás desde já para o retorno ou para enfrentar em paz a partida dos teus amores. Olha que importante lição Joana de Ângeles nos traz. Eu pergunto a vocês, a morte faz parte do teu programa de assuntos mentais? Porque nós temos um questionamento aqui muito importante. Por que mesmo com o conhecimento da vida futura, a morte é tão indesejada? Por que é tão difícil falar sobre a morte? Por que nós não desejamos a morte? Porque nós não pensamos na morte. Porque a nossa cultura é materialista. Nós nos preocupamos com o bem viver, mas nós não nos preocupamos com a imortalidade. Infelizmente, nós somos educados para a vida e não somos educados para morrer. Nunca saberemos como, quando e onde a morte nos visitará
ou visitará aqueles que mais amamos ou que fazem parte do nosso convívio. Mas aí eu pergunto, nós estamos preparados para a morte? Existem algumas ações que eu possa estar fazendo que me prepara para a morte? Sim. Então, quais são essas ações que me preparam para a morte? Conhecer as minhas prioridades. Trabalhar o desapego. Trabalhar o auto-perdão. Conhecer, não guardar mágoas. Amar e declarar o meu amor. Perdoar. Aproveitar bem o tempo. Essas ações me preparam para a morte. Né? Se eu conheço as minhas prioridades, se eu estou trabalhando o desapego, o auto-perdão, se eu perdoo, se eu amo e declaro esse amor, se eu perdoo, se eu aproveito o meu tempo, eu estou me preparando para a morte. E se preparar para a morte é um processo libertador. Só quando nós nos preparamos para a morte é que nós nos damos a possibilidade de viver. Quando nós nos conscientizamos que nós somos seres imortais, passando por um processo pedagógico, nós nos damos a chance de vivenciarmos o hoje. E não perdemos assim as oportunidades, porque afinal de contas, nenhum aprendizado será perdido. Aí eu pergunto, será que vocês estão aproveitando todas as oportunidades? Vocês estão vivenciando o dia de hoje, o dia mais importante da vida de vocês? Porque alguém tem garantia de vida? Ninguém tem garantia de vida. E a pandemia veio nos lembrar essa verdade. Nós não temos garantia de vida. Aí eu pergunto, vocês conhecem as prioridades de vocês? Como descobrir quais são as minhas prioridades? Então a gente pode fazer um exercício, né? Como conhecer as prioridades? Pensem em 3 coisas que vocês fariam e 3 coisas que vocês deixariam de fazer se vocês soubessem que teriam poucos meses de vida. Pensem em 3 coisas que vocês fariam e 3 coisas que vocês deixariam de fazer se vocês soubessem que tem poucos dias de vida. Pensem em 3 coisas que vocês fariam e 3 coisas que vocês deixariam de fazer se vocês soubessem que tem apenas algumas horas de vida. E com essa resposta de vocês, vocês conseguem responder a próxima. Hoje, eu estou realizando as prioridades que eu elegi para a minha vida? Então, a morte, ela é uma realidade. E em face dessa realidade, nós deveremos pensar nela diariamente, como nos aconselhou Joana de Ângeles. E nós também deveremos enfrentá-la com serenidade em relação ao futuro, como neste exemplo de São Francisco de Assis, que teve uma vida toda dedicada ao amor. Certo dia, quando capinava o jardim, Frei Leão lhe perguntou: meu pai, se você soubesse que iria morrer hoje, o que você faria? Suavemente ele respondeu: eu continuaria capinando o meu jardim. Então, eu desejo a todos vocês a serenidade de São Francisco de Assis em relação ao futuro. E digo que quando nós fazemos o nosso melhor, quando nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, não há motivo para nós temermos o futuro. E que nós também possamos vivenciar a lei do amor ensinada pelo nosso amado e querido Mestre Jesus. E na ausência dos nossos entes queridos, não vamos mais falar em perda,
mas sim, eles apenas se ausentaram. E diante desse processo de transformação da vida, também não vamos falar em morte. Ou diante de qualquer dificuldade, que nós possamos cumprir os nossos deveres de amor para com o Pai, aceitando seus desígnios com resignação, que nós possamos cumprir os nossos deveres de amor conosco mesmo, buscando equilibrar as nossas emoções, e que nós possamos combater o egoísmo, o apego, para que nós possamos verdadeiramente amar, não só aos nossos queridos que partiram antes de nós, mas a todos os nossos irmãos de humanidade. Um tema difícil, delicado, mas vocês viram a importância de nos prepararmos para a morte, né? Como nos ensinou Joana de Ângeles. E é assim que nós vamos nos preparando para fazermos as vibrações. Este é o momento que nós vamos doando todo o nosso amor, vamos doar tudo aquilo que nós temos de melhor para os nossos irmãozinhos encarnados e desencarnados que estão envolvidos com o nosso planeta. Então vamos doando assim um pouco de amor, exercitando os ensinamentos que nós acabamos de receber no Evangelho. Vamos fechando os olhos, descruzando braços e pernas. Vamos serenar o nosso espírito e vamos deixar que este amor brote em nossos corações e vamos vibrar pela paz do mundo, por todos os países, pelo nosso Brasil, pelos seus dirigentes. Vamos vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra. Vibremos por todas as religiões em torno do Cristo, e especialmente pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vibremos por esta casa de oração, a nossa querida casa Fraternidade do Amor, todos os seus trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam, por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje, pelas famílias que estão passando por essa dor, por essa perda, por todos os hospitais, casas de saúde, por todos os nossos irmãozinhos que contraíram Covid. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Faremos uma vibração especial para todos os trabalhadores da área da saúde, para esses trabalhadores que trabalham com o Covid no seu dia a dia, por todos os idosos e asilos, pelos orfanatos, creches e crianças abandonadas, por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas, os filhos problemas. Vibremos por toda a juventude, especialmente a juventude que depende das drogas. Vibremos pelo nosso lar, pelos nossos parentes, vizinhos, amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vamos vibrar pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nela colocados. Vamos vibrar pelos nomes colocados nas redes sociais. Que Jesus possa atender a todos eles. Pela cúpula de proteção da nossa casa. E vamos deixando assim uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade. Agora, nós estamos preparados para recebermos o passe coletivo e vamos nos preparando para receber os fluidos finos, santificantes,
fornecidos neste imenso reservatório terrestre por nosso Pai. Então vamos fechando os olhos, deixar que o nosso espírito se aproxime do Mestre Jesus e levantemos nossos braços e já vamos sentindo uma fina névoa caindo sobre nós, limpando e iluminando nossa aura, movimentando e fortificando os nossos chakras: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Já é o suficiente, podemos baixar os nossos braços, pois já estamos plenamente recarregados de energias renovadoras e santificantes. E agora nós convidamos os doutores espirituais que aqui se encontram para que façam a fluidificação das águas. E assim, com muita gratidão por esses momentos de luz e amor que tivemos, orientados e assistidos pelos nossos mentores e todas as fraternidades que aqui se encontram, nós pedimos permissão para encerrarmos o Evangelho desta noite, rezando a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita gratidão, fraternidade do amor. Um beijo no coração de todos. Uma boa noite. Graças a Deus.